Hello everyone, this is teacher Jordan. Hello everyone, this is teacher Renata. Welcome! Welcome! Bem-vindos. A gente sabia que hoje não, Vai ser quinta-feira. 26, 26. 26, lá Nos Estados Unidos. Isso, nos Estados Unidos, eles comemoram. Por quê? Nem eu sei, mas a minha mãe sabe e ela vai ensinar isso hoje pra vocês. Isso, nós vamos falar sobre um feriado muito famoso que acontece nos Estados Unidos no mês de novembro. Quem assiste série, assiste filme já deve ter visto, né? Já ouviu falar sobre Thanksgiving. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente poder comentar um pouquinho a respeito. Deixa eu só aumentar para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Pegar o laser, como sempre, né? Muito bem. Vamos lá. Thanksgiving Day. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é uma imagem. Essa pessoa parece estar fazendo o quê, Jô? Está agradecendo. Obrigado, Deus! Está agradecendo, né? Então, é exatamente o propósito do Thanksgiving, que na minha opinião é um dos feriados assim mais bonitos que existem, que é o momento que você percebe, né, que você agradece as coisas que você tem na sua vida. E exatamente a palavra Thanksgiving, ela vem de dois verbos. O verbo to thank, que é o verbo agradecer, e o verbo to give, que é o verbo dar. Aí então nós temos a transformação do verbo to thank em thanks, que significa graças, agradecimento. Giving, que é o gerúndio, né, dando então graças. E day, que é dia, é o dia que nós estamos dando graças a todos os bens, a todas as coisas boas que nós temos em nossa vida. Vocês já sabem, né? Porque aqui está escrito, né? Aqui está escrito day, dia. É o dia, exactly. Muito bem. E aí a gente vai pensar, mas quando que acontece? When is it celebrated? Quando que é celebrado? E aí, como eu já tinha falado para vocês, ele é celebrado em November, no mês de novembro. Sempre no mês de novembro. Porém, a gente tem uma data que é uma data meio móvel, né? Não é um dia, por exemplo, igual o Natal, que é sempre dia 25 de dezembro. Na verdade, o Thanksgiving Day, ele é colocado por semana. Então, ó, não é na primeira semana, não é na segunda, nem na terceira, é na quarta semana. Então, ó, na quarta semana, na verdade, na Thursday, na quinta-feira. Então, a quinta-feira da quarta semana, sempre na última quinta-feira do mês de novembro que é celebrado. Esse ano é quando, Jô? 26. 26? 26. Isso, 26. Mas em português é 26. Você não tá aparecendo. 26. 26. Muito bem. Então, esse ano vai ser no dia 26 de novembro, né? Nós estamos em 2020, de 2020. Muito bem. Como que tudo isso começa? Tudo isso começa lá no Reino Unido, né? Que passava, assim, por toda uma transformação, né? Uma questão, assim, complexa a respeito da religiosidade, da religião. Houve um rompimento com a Igreja Católica. E aí, algumas pessoas lá do Reino Unido resolvem em busca de uma liberdade religiosa em outras terras. Então, eles vão colonizar outros lugares. Para isso, eles saem com um ship, que é um navio, chamado Mayflower, Flor de Maio. Então, em torno de umas 102 pessoas, mais ou menos, passageiros, ali mais uns 25 tripulantes. Eles saem lá da Inglaterra, from England, e chegam então nos Estados Unidos, que ainda, né, era uma localização que não havia sido colonizado, né? Então eles vão colonizar aquela partezinha que eu vou mostrar aqui para vocês. Ship. Pois não, fala. Ship significa barco. Navio, né? Sim, mas o outro ele é bem maior. É o ship, é maior. Eu acho que quando é barco é boat, né? Isso. Mas eu acho que o grandão, eu acho que tem mais sobrevivência. Mais fácil sobrevivência, né? Verdade. Então eles chegam aqui, olha, nós temos o mapa dos Estados Unidos, nessa regiãozinha vermelha, que é a região de Massachusetts. E aí eles vão fazer a sua colônia, que vai de 1620 a 1691, Plymouth
Colony, né? A colônia de Plymouth que fica lá em Massachusetts. Yes. Very well. Muito bem. Como que são chamadas essas pessoas que saem em busca, né, de um novo ambiente, de uma hora? Pilgrims, os peregrinos, né? Eles saíram da sua região natal e vão ali colonizar uma região ainda, né, bastante inóspita, que não tinha nada. Eles vão começar do zero ali. O que a gente vê, né? Eu acho que eles queriam saber o que é Pilgrims, peregrinos, né? Que são os viajantes. Muito bem, algumas datas importantes para o Thanksgiving. Então, nós temos aqui, 1620 foi o ano que eles chegam, né, lá nos Estados Unidos, formando então New England Colony, a colônia da Nova Inglaterra, né, colonizando ali aquela areazinha. E vocês imaginem, eles chegam lá em 1620 na época de inverno, inverno extremamente rigoroso. Muitas pessoas morreram, quase que metade, né, das pessoas que estavam ali naquele barco morreram, porque eles permaneceram no barco, não tinha como eles saírem, não tinha para onde eles irem, que eles ainda tinham que cultivar a terra, construir suas casas, né? Então, mais da metade morre ali dentro daquele barco por conta das doenças e por conta também do inverno rigoroso. Grandão? É, daquele barco grandão. Ah, então estava errado. O barco pequeno sobreviveu. Não, na verdade, assim, era aquele barco e eles, as pessoas que estavam ali dentro, só quase que metade faleceu por conta de doenças e do inverno. E aí, o que acontece, né? Um ano depois, quando eles superam todas essas dificuldades, superam aquele inverno rigoroso, conseguem, né, se manter ali naquelas terras com a ajuda, né, dos americanos que viviam ali, né, os índios, as tribos, eles são ensinados a como lidar com aquele ambiente. Aí depois de um ano eles conseguem fazer uma plantação e na hora da colheita eles vão fazer um jantar de agradecimento, inclusive juntos e com o pessoal da tribo, né, que os ajudaram naquele momento, para agradecer toda aquela alimentação que eles tinham, né, um ano depois que eles chegaram lá. Isso aí. Isso é lindo. Aí, em 1863, olha só, passaram-se centenas, né, de anos. Aí nós temos um presidente americano que vai estipular a data de comemoração do Thanksgiving. Então, ele vai dizer que é na quarta quinta-feira de novembro. Em 1939, um outro presidente, Roosevelt, porque que acontece? Thanksgiving ele é um pouco antes do Natal. E logo depois que acaba o Thanksgiving, o pessoal já vai para as compras de Natal, né? O que o Roosevelt resolve? Ele fala assim, eu vou antecipar o Thanksgiving em uma semana, ao invés de ser na quarta semana, vai ser na terceira, para ter um tempo maior de compras para as pessoas, né? Querendo, assim, melhorar a economia americana. E aí ele faz isso, ele antecipa em uma semana. Alguns estados seguem isso, fazem na terceira semana, outros se mantêm na quarta semana. E aí vira uma bagunça, né? O que acontece? Em 1941, o Congresso americano bate o martelo e fala, não, it's a national holiday, é um feriado nacional e tem que ser comemorado numa data específica. O que eles fazem? Retornam o Thanksgiving para a quarta sexta-feira do mês. Muito bem, continuando. Nós temos aqui, então, nessa figura... Desculpa, gente, celular. Por favor, Jô, abaixa para mim, para já não interromper. Então, olha só. Nessa figura number 8, na imagem number 8, nós temos aqui uma imagem de uma colheita. Então, lembra que eu falei para vocês que é o agradecimento da colheita que eles fizeram? Então, a palavra em inglês, harvest, harvest, significa colheita. Ok? Continuando. Como eu falei para vocês aqui a imagem, vocês veem os colonos ingleses junto com o pessoal da tribo Wampanoag People, né, que era a tribo que vivia ali naquele ambiente. Eles se juntam e fazem aí a sua ceia em 1621, que seria a comemoração. Então, os English colonists, os colonos ingleses, chamados Pilgrims of Plymouth, and Wampanoag People, e o povo, né, a tribo de Wampanoag, se juntam para essa primeira celebração de Thanksgiving. Então, o First Thanksgiving Feast, né, a comemoração de Thanksgiving, a primeira, ela não foi uma noite só, foi um festival de 3 dias.
teve pesca, teve caça, né? Teve muita alimentação. Hoje em dia já não é assim. E aí a surpresa, né? Porque quando a gente fala em Thanksgiving, a pessoa já imagina, nossa, né? Vai falar sobre o peru, porque o peru é uma comida típica do Thanksgiving. Não, naquela época. Naquela época, o mais comum ali no caso é que eles tivessem aqui, olha, o deer, né? Venison, que é a carne de cervo que eles comiam, animais aquáticos como geese and duck, pato, né? Esses animais ali que vivem na água. E aí então nós temos lobster. Lobster, o que é lobster? Lobster é uma lagosta naquela região costeira, água bastante gelada, era de fácil encontrar, né? Aí nós temos os clams, que são as ostras. Os índios americanos ensinaram, né, a utilizar o corn, então corn, milho, ok? Então, aí no outro, pumpkin, vocês se lembram, né, de Halloween? Pumpkin é a abóbora. Então, a alimentação que eles tiveram naquela época, então, foi a carne de cervo, a carne de pato, né? As ostras, como chama? A lobster, né? A lagosta, e corn e pumpkin. Muito bem. Hoje em dia, quando a gente pensa em Thanksgiving, a gente já imagina o Modern Thanksgiving Meal, que é a alimentação de hoje. Olha só, um belo de um peru, torta, né, molhinho de cranberry, carne assada, legumes, e algumas outras coisas que a gente mexe, potatoes, né, a batata, purê de batata, enfim. Então, hoje, o que eles têm? O roasted turkey, ok? Então, roast turkey, na verdade, é o peru, junto com o stuffing. O que é o stuffing? Stuffing é um recheio que eles colocam dentro do peru, né? Ou feito com a farinha de milho, às vezes com um pedaço de pão, algumas outras coisas que eles colocam ali no meio. E o mashed potatoes, então, que é o nosso purezinho de batata. Potatoes, batata, mashed potatoes. Que mais? Aí vem aquela frutinha que não é típica aqui do Brasil. Seria, para nós aqui a jabuticaba é típica, né? Para eles, cranberry, né? Não tem uma tradução, é uma frutinha vermelha. E aí o cranberry sauce, que é esse molho de cranberry, né? Essa tipo de uma geleia agridoce que eles comem junto com o peru. Apple, todo mundo sabe, né? A maçãzinha, mas obviamente, hoje em dia é a apple pie, né? Apple pie, a torta de maçã e pumpkin que não falta, porque tudo relacionado a pumpkin. Suco de abóbora, doce de abóbora, torta de abóbora, bolo de abóbora, tudo relacionado aí com esse legume. Muito bem. E aí nós temos um símbolo, né, do Thanksgiving Day, que chama cornucopia ou horn of plenty. Na verdade, cornucópia é uma palavra que é uma junção, né, de palavrinhas assim, de palavras relacionadas ao grego, né? E vem assim, corno que lembra um chifre, em inglês chifre horn, of plenty, de abundância, né? Então, vocês veem, parece um chifre cheio, né, de frutas, legumes e muita cor laranja, que é a cor do Thanksgiving. Normalmente esse cornucopia ou corn of plenty é colocado no meio da mesa como um enfeite ou nas portas, né, na janela, eles também colocam. Muito bem. Que mais? Que mais que hoje em dia tem de diferente do Thanksgiving? Na verdade, o football match, que começou lá muito tempo atrás, desde 1920, que tem-se aí o jogo de futebol americano após a ceia. Então, virou uma tradição. Então, vocês sabem, a palavra futebol significa futebol. Americano é diferente do soccer, que é o futebol aqui que a gente está mais acostumado, né? Esse é aquele futebol com essa bolinha meio oval, né? Então, depois da refeição de Thanksgiving, o pessoal se senta para confraternizar e assistir ao jogo. E até coloquei aqui para vocês, né, uma charge aqui falando assim, olha, tá aqui uma bola de futebol como se fosse um peru.
E aí eles falam, the true meaning of Thanksgiving, o verdadeiro significado de Thanksgiving. Ah, é o jogo de futebol. É o jogo de futebol misturado com o turkey, né? Com o peru. E é isso. Aí nós temos lá em Nova York uma parade, Macy's Parade. Macy's é o nome de uma loja de departamento. Loja de departamento são aquelas lojas muito grandes que tem vários departamentos: infantil, feminino, masculino, perfumes, roupas, calçados, enfim, tipo uma C&A que a gente vê aqui, uma Renner. Lá essa Macy's é muito famosa e desde 1924 eles fazem uma parade, que é um desfile. Então, observem, no desfile eles fazem aí alusão, eles vão falar um pouquinho sobre o início do Thanksgiving, mostrando ali, né, tipo, colonos ingleses, e o turkey, né, que é o símbolo do Thanksgiving, né, o peru. Mas não só isso, eles também fazem desfile com balões, não, umas bexigas enormes, gigantes, de vários assuntos, vários personagens. Aqui nós vemos o Snoopy, mas tem vários personagens. Perceba o quanto de pessoa que é necessário para que ela fique ali naquele desfile. Então, desde 1924 até hoje, é tradicionalíssimo. As pessoas, olha, vejam que tem muita gente que sai para assistir essa parade, esse desfile da Macy's. Isso, esse balão aí, ó, se estoura, faz um barulhão. Se estourava. Coitado de ouvir isso. E outra coisa muito curiosa, né, que a gente, poucas pessoas sabem, é que os presidentes americanos, eles recebem um peru de presente, né, de Thanksgiving. E aí, o George H.W. Bush, né, em 1989, ele começou, acredita-se que foi ele, começou, né, pedidos, ele começou a fazer uma tradição que é o pardon, é perdoar o peru que ele recebe de presente. Então, esse peru que ele recebe, ele perdoa e vai viver, então, numa fazenda o resto dos seus dias, né? E aí, a partir de 1989, todos os outros presidentes continuam fazendo a mesma coisa. Tanto que a gente vê aqui, olha, o filho do George H.W. Bush, né? Também o George Bush, que também se tornou presidente, também fazendo, né? Celebrando ali o perdão desse turkey. Esse é o sortudo, né? Porque em meio a milhões de perus que são consumidos em Thanksgiving, esse aqui é perdoado e vai viver sua vida tranquila até os seus últimos dias. E aí a gente vê exatamente uma informação que vai falar um pouquinho sobre os turkeys. Olha só, 50 milhões de turkeys, de perus, são consumidos nessa noite. 50 milhões, muito, né? Outra coisa, 42 million trips, 42 milhões de viagens, né? 42 milhões de viagens. Por quê? É comum nos Estados Unidos, às vezes as pessoas, as familiares nem sempre moram perto, né? Tanto que os jovens, os adolescentes, a primeira coisa que eles fazem quando terminam o colegial é ir para uma faculdade fora, morar junto lá nas faculdades, né? E ficam fora, já saem da barra dos pais, um pouquinho diferente aqui do Brasil, né, que a gente sempre busca estar sempre próximo. Lá eles querem ficar longe mesmo. Então, essas pessoas que moram em outros estados, outras cidades, elas se deslocam para ficar junto com seus familiares, porque como a gente falou, Thanksgiving Day é um dia que você comemora junto às suas pessoas queridas, seus amigos mais próximos, seus familiares queridos, né? Então as pessoas se deslocam para passar esse dia junto. Inclusive, muitas pessoas, né, acabam tirando férias nessa época para poder estender um pouquinho esse feriado. Inclusive tem as férias, né, das escolas que acontecem, né, o Thanksgiving Break, que dá uma parada nas escolas, né, como se fosse um recesso para que as pessoas possam curtir bastante esse feriado com seus familiares. E é isso, né? Então, falei bastante já, né? Eu desejo a vocês um Happy Thanksgiving, tá chegando, né? E que vocês possam agradecer esse momento, que é um momento, assim, de muito agradecimento mesmo, principalmente para nós que estamos vivos, né? Vivendo em meio a essa pandemia, tantas dificuldades que todos estão passando, a gente está aqui, né? Trabalhando, quem pode trabalhar, né? Quem tem o seu emprego, graças a Deus,
né? Quem tá com saúde, que tá bem, que tá vivo, agradecer. To thank, ok? E eu vou agradecer vocês, né? Thank you so much for watching. Muito obrigada por assistirem. Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algo que queiram comentar, deixa o comentário ali embaixo, ok? Bye! Bye! Happy Thanksgiving! O que é isso? Tá descabelada. Bye, bye, guys! See you Ah, sim! Eu fiz aniversário! in Tô com October. 8 anos. Não é pra você não ter falado, né? Oh, sorry. 8 years old. Bye, bye. Bye!